Bora lá, galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a vitória do Bahia no estádio do Newton Santos. O Bahia interrompeu uma sequência de vitórias da equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro e também tirou a liderança do Botafogo, né? Agora a equipe do Botafogo perdeu a liderança para a equipe do Atlético Paranaense. A equipe do Bahia também divide praticamente a liderança com o Atlético com 10 pontos e o Botafogo fica na terceira colocação com 9 pontos. O Botafogo não jogou mal, galera, essa é a verdade. A equipe do Bahia conseguiu a vitória, mas o Botafogo fez um bom jogo também, né? Na minha opinião, são duas equipes também bem qualificadas, um jogo bastante equilibrado, né? Na minha opinião, não tem nada de errado assim também o torcedor chegar e criticar porque o Botafogo perdeu, porque uma hora ou outra a equipe tem que perder, não vai ficar nessa sequência tão grande. O Arthur Jorge chegou, na minha opinião, mudou muito o time do Botafogo. O Botafogo tá com outra cara, então o torcedor tem que ter um pouco de paciência, porque a equipe também deve evoluir nesse Campeonato Brasileiro. Já a equipe do Bahia, o Bahia tem montado uma equipe bastante competitiva. Eu acredito que esse time do Bahia tem tudo para poder brigar pela ponta do Campeonato Brasileiro. Ser campeão, acho que é um pouco improvável, mas que o Bahia tem grande chance de brigar por uma vaga na Libertadores, tem. Vamos acompanhar aqui, galera, toda a imprensa esportiva falando sobre essa partida entre a equipe do Botafogo e a equipe do Bahia. A Roberta Barroso está aqui com a gente porque era um jogo muito aguardado, um dos melhores da competição e de fato foi sim um jogo quente com suas questões de arbitragens, mas claro também com gols importantes, e foi assim que o Bahia venceu o Botafogo e chega à vice-liderança da competição com 10 pontos, hein? É a mesma pontuação do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense leva vantagem nos critérios de desempate. Tudo bem aí, Roberta? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Boa tarde para você, Natália Donan, também para o fã de esporte. Com essa vitória do Bahia, o Botafogo caiu para a terceira colocação. O Bahia, então, quebrou essa invencibilidade de 5 jogos do Botafogo, vitória por 2-1. E a gente destaca as decisões dos dois treinadores. Isso porque o técnico Rogério Ceni tirou muito cedo o Everton Ribeiro, depois corrigiu, colocou o Carlos de la Pena e o Ratão. E os dois, então, participaram do gol da vitória. Já Arthur Jorge, o que chamou a atenção foi a substituição. Tirou Damian Soares, colocou o Alexander Barbosa, o zagueiro, jogando como centroavante. Então, uma decisão ousada que gerou questionamentos da torcida. Alguns até gostaram, porque ele foi ousado, corajoso, e falando que se tivesse dado tudo certo, que ele seria considerado gênio. Mas outros não gostaram nem um pouco dessa decisão de Arthur Jorge. O Botafogo acabou saindo com essa derrota. Vale a gente reforçar que o Everaldo marcou de pênalti. O pênalti acabou acontecendo porque a bola bateu no braço de Hugo, e aí o Everaldo marcou. E o Botafogo no segundo tempo, então, balançou as redes com o Jefinho, que não marcava desde janeiro. Agora, uma outra polêmica nessa partida foi o impedimento na jogada ali de Damian Soares com o Júnior Santos. O VAR assinalou esse impedimento e os botafoguenses reclamam demais dessa decisão. Bom, os dois treinadores chegam agora nesse Sport Center. O técnico Arthur Jorge falando que essa derrota não vai alterar aí um resultado para a próxima partida, lembrando que encara a LDU pela Conmebol Libertadores. E o Rogério Ceni falando sobre a questão psicológica. Fizemos tudo para tentar ganhar num plano que na parte final se alterou ligeiramente àquilo que é uma ideia nossa de jogo, para tentarmos aproveitar o contexto e as circunstâncias do jogo. Portanto, os meus atletas que estão neste momento frustrados com o resultado são os mesmos que fizeram a sequência de 5 vitórias seguidas e, portanto, não vai ser este resultado que vai ter impacto emocional. E o Botafogo é feito disto, de saber que quando sofremos juntos, mas vamos preparar para poder levantar de forma capaz, competente e vencer o próximo jogo já na próxima quarta-feira. Pela primeira vez fora de casa, a gente consegue render, um primeiro tempo ao menos, né? Não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render tão bem fora de casa, os primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na Fonte Nova. Nós precisamos melhorar, jogar com 0-0, do mesmo jeito que se joga 1-0. Eu acho que é muito mais mental, psicológico do que qualquer outra coisa, porque mudou radicalmente o estilo da gente jogar. Começamos a rifar muita bola, tudo ao contrário do que nós fizemos praticamente no primeiro tempo todo, né?
Bom, na quarta-feira, então, o Botafogo encara a LDU pela Conmebol Libertadores. Precisa muito do resultado, já que é o lanterna do grupo e precisa vencer para tentar entrar na fase de grupos da competição ali e conseguir terminar em primeiro ou segundo lugar. Lembrando que esse é o último jogo do Botafogo em casa nessa fase. Os outros 2, então, serão fora. Bruno, eu volto com você. Obrigado, Roberto. O Rogério Ceni foi, de fato, muito feliz também na entrevista coletiva quando alertou sobre os problemas que os gaúchos vivem também neste momento. Escolhas dos 2 treinadores e as escolhas do Rogério acabaram dando mais certo, Dona. Sim, eu achei que ele foi muito justo também na análise dele sobre a partida. O primeiro tempo do Bahia é muito bom, muito à vontade, com posse de bola, envolvendo, né, sendo superior ao Botafogo. A gente viu uma trocação, um jogo interessante, 2 equipes com esse DNA ofensivo. No segundo tempo, a partir do 1-0 e de algumas modificações do Arthur Jorge, né, o Bahia ele começa a ser muito pressionado, ele fica um pouco mais acuado. Ele tenta preencher mais o meio com a entrada do Rezende, ele coloca o Ademir para ser uma peça de velocidade para buscar o contra-ataque. E a partir da entrada do Depena do Rafael Ratão, você tem no Depena um cara com a capacidade de articulação de encontrar um passe, como ele encontrou, para dar assistência para o Ratão. E o Ratão mais uma peça de velocidade para explorar uma equipe do Botafogo que se desorganizou defensivamente, que ficou muito vulnerável. Eu não julgo tanto o Arthur Jorge pela modificação ousada. Importante lembrar, ele não tem um 9, ele não tem um Tiquinho. Então ele tentou criar uma solução, né, que não é uma solução comum, de colocar o Barbosa ali, um zagueiro, como um camisa 9, um cara de área. Não acho que o Botafogo tenha sofrido o seu gol por conta dessa modificação. Ele coloca o Diego Hernandes aberto como lateral direito e o Gregory na zaga, né? O volante ex-Bahia na zaga. Ali foi uma questão de você não ter conseguido pressionar o Depena, que veio para o passe, e a linha defensiva estava muito desorganizada, né? Justamente ali veio um passe para o gol da vitória do Bahia. Achei que ele ousou como deveria ousar para tentar ganhar o jogo. A diferença é que um levou o resultado e o outro não. Se dá certo, é o que a Roberta falou, se dá certo... Eu lembro que há uns 20 anos o Ancelotti no Milan colocava o Ambrosini no desespero ali Exato. na frente para bola aérea. Ele buscou... O Duna falou, não é uma novidade isso. Não é uma novidade, é um cara alto que vai se posicionar ali na tentativa do chuveirinho, cruzamentos, escanteios, enfim. A gente esquece de lembrar que o Everton Ribeiro é um cara fundamental para o Bahia e a saída dele fala muito também da queda de produção do Bahia em determinado momento do jogo, porque ele é o cara cerebral, ele é o cara que vai achar passe espetacular, ele é o cara que vai esfriar um pouco o jogo ou vai acelerar, ele é a engrenagem do meio de campo do Bahia. Deu certo, o Bahia saiu com a vitória. Se não dá certo, a corneta talvez para cima do Rogério Ceni fosse um pouco maior em relação as escolhas que ele fez. Agora, o Botafogo está com problemas lá na frente. Problemas que dependem do departamento médico. O Botafogo, então, é o terceiro, o Bahia é o segundo e o primeiro colocado é o Atlético Paranaense, que ontem venceu o Vasco da Gama por 1-0. Galera, assim, eu achei também uma substituição aí bem equivocada, né, de colocar um zagueiro como atacante. Eu acho que ele poderia ter feito outras opções, né? Na minha opinião, não foi determinante para o Botafogo perder a partida, mas foi bem ruim, né, essa escolha do Arthur Jorge, técnico do Botafogo, né? E já o Bahia também fez algumas modificações, deu certo, conseguiu sair com o resultado, que era o que o Rogério Ceni queria, né? A equipe do Bahia costuma ser um time muito caseiro, não costuma fazer bons resultados assim jogando fora de casa, e tem mostrado nesses últimos jogos que está muito forte jogando em casa e fora de casa, e o Bahia vai tentar brigar por essa parte aqui de cima, aqui no mínimo aí G6. O Bahia deve brigar nessa temporada de 2024, né? Isso que eu acredito, né? A equipe do Bahia é início de campeonato ainda, não tem como ficar falando tanto, vai brigar por título, vai brigar por isso. É início ainda, então isso daí é normal, né? A gente só vai saber mesmo na metade do campeonato se o Bahia realmente vai brigar por algo assim grande na competição ou não, assim também como o Botafogo, mas acredito que o Botafogo é uma equipe também bastante estruturada, uma equipe boa. Eu acredito que esse time do Botafogo deve também brigar por coisas boas nessa competição, com os pés no chão, porque na última temporada faltou isso pro Botafogo, faltou um pouquinho de humildade, muitos jogadores falando, estamos na frente, estamos não sei o quê, achando que já era campeão brasileiro, e deu no que deu. E esse ano eu acredito que não vai acontecer isso com o Botafogo, eu tenho 100% de certeza, né, porque é um treinador diferente, e eu acredito que o Botafogo também já aprendeu com os erros do passado,
né? E tem que dar paciência também nisso o trabalho do Arthur Jorge. E eu acredito que ele não deve fazer esse tipo de modificações mais pela frente, não, porque ele já viu que não vai dar certo. As improvisações assim eu também sou contra. Se você pegar um zagueiro e botar no ataque porque o cara é alto, achando que o cara vai resolver. Não, isso daí a gente faz quando é final de campeonato. O Campeonato Brasileiro está no início ainda e não tem necessidade do Arthur Jorge fazer esse tipo de modificação, né? E agora a equipe do Botafogo também tem jogo importante, né? Pela Libertadores, lembrando, né? O Botafogo precisa vencer, né? O LDU é jogo difícil, vai jogar em casa o Newton Santos, mas precisa vencer para poder ter chance ainda de classificação para a fase de grupos da Libertadores. E o Bahia vai jogar no Campeonato Brasileiro domingo contra a equipe do Bragantino, 18h30 da noite. Teremos aí Bahia na Arena Fonte Nova contra a equipe do Bragantino pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo importante, se o Bahia vencer, o Bahia pode ficar isoladamente aí na liderança do Campeonato Brasileiro.